Bom dia, pessoal. Pai Ogum abençoe a todos vocês. Vamos dar sequência a mais um módulo da apostila A Cabeça como Divindade. No módulo anterior, nós vimos ali as 3 formas de destinos, né? Hoje vamos ouvir Ori e o Orixá e vamos falar um pouco sobre esse tema, tá bem? Então, vamos dar sequência na aula. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Ori e o Orixá. Ori, assim como todas as demais divindades, cultuada no panteão, possui também sua regência. Enquanto Ogum rege a guerra, a agricultura, a caça, a forja, a tecnologia, enquanto Oxum rege as águas doces, o ouro, as cachoeiras, os lagos, o amor, Ori tem por regência conduzir o homem pelo seu destino. Ori também funciona como intermediário entre o homem e o seu orixá. Atua nesse sentido como filtro. Por esta razão, um Ori instável e desequilibrado prejudica a relação do ser com o orixá. Professor José Beniste, ele tem um trecho que diz assim: Beniste diz que aquilo que não for sancionado pelo Ori não poderá ser feito pelo orixá. Nesse trechinho aqui, a gente consegue entender e compreender questões como escolhas ruins, suicídio, que o orixá não impede. No sentido, eu mesmo já fiz muito essa pergunta lá atrás, por que fulano se matou? E o fulano era feito de santo, fulano. E aí está essa explicação. Quando o Ori quer, nem o seu orixá pode. Por quê? Porque o Ori é a parte mais importante do corpo. A cabeça. É daqui que você toma suas decisões, suas escolhas, boas ou mais. Então o orixá, voltando ao ditadinho, né, a frase, quando o Ori quer, nem o orixá pode. Então, não pode, não tem jeito. Você quer se tirar a sua vida. Então o orixá não vai intervir. Ele não vai te pegar aqui, ele não vai tirar a corda do pescoço, ele não vai tirar a gilete da sua mão. Por isso a importância de ter um Ori equilibrado, um Ori sadio, um Ori forte, revigorado, sendo um Omó Orixá. Né? Então vamos dar continuidade. Ao contrário das demais divindades, Ori só se incumbe do seu portador. O mesmo Ori não pode cuidar de mais de um indivíduo simultaneamente. Os orixás são divindades coletivas, enquanto Ori é uma divindade pessoal intransferível. Os orixás seriam muito ocupados por conta disso e teriam dificuldade de zelar pelas pessoas. Por isso, Ori tem função subjetiva. Daí surge a mítica polêmica que Orúmila teria provado que Ori é a mais importante das divindades. E é fato, tá? É fato. Ogum, a gente vê, eu sou do Ogum, tem outros rapazes do Ogum, outras de Oxum, e assim sucessivamente. Mas Ori, cada um tem o seu Ori, e cada um tem a sua cabeça individual. Então Ori é uma divindade individual, tá? Cada um tem a sua cabeça, cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, tá bem? E aí aqui a gente entra no entanto, né, do Ogum da Meiji, que relata essa história, tá?
Tem ela aqui em Urubá, mas é muito longa. Depois eu posso até botar para vocês escritos. Mas eu vou ler a tradução para vocês, tá bem? Orúmila, você é o chefe. Eu sou o seu seguidor. Você é o sábio que ensina as coisas sábias. E Fá, a questão é, quem entre as divindades pode acompanhar seu filho a uma jornada distante? E Fá disse, é o Ori. Somente Ori. Quem pode acompanhar seu filho a uma jornada distante sobre os mares? Quando o Babalau morre, seus instrumentos de divinização poderão ser jogados no fosso de despachos. Quando o iniciante de Xangô morre, o povo pode dizer que os instrumentos de Xangô devem ser lançados fora. Quando um devoto de Oxalá morre, seus símbolos podem ser enterrados com ele. Orúmila perguntou, desde quando os seres humanos têm morrido? Qual a cabeça que jamais foi cortada do corpo antes do enterro? E Fá disse, é Ori. E somente Ori. Você que sempre se lembra do seu devoto, você que abençoa seu devoto mais depressa que qualquer orixá, nenhum orixá abençoa uma pessoa sem o consentimento do seu Ori. O último verso, emblemático, nenhum orixá abençoa uma pessoa sem o consentimento do seu Ori. Muito bom isso. Então, quando a gente pega para falar sobre o Ori, vou dar como exemplo esse refrão aqui. Ó. Nenhum orixá abençoa uma pessoa sem o consentimento do seu Ori. Olha aí, quando o Ori quer, nenhum orixá pode. Então está aqui um pouco das explicações que às vezes tem algumas pessoas que têm mais dificuldade da incorporação do seu orixá, tem mais dificuldade de aprender uma dança, tem mais dificuldade de aprender um toque, um cântico, uma palavra em Urubá, porque o seu Ori, você determina para você que você não quer aprender aquilo, que você não quer aquela incorporação. E para uns é mais fácil, porque permite, o Ori permite, sabe? Então vamos dar continuidade. Tal afirmação explica de modo simbólico as situações em que o próprio homem, por sua energia desconexa ou por sua negligência, acaba por atrapalhar a ajuda do seu orixá. Ori, cabeça, você atrapalha a sua incorporação, você atrapalha o seu desenvolvimento, você atrapalha o seu crescimento, você atrapalha o seu progresso com a sua própria cabeça e não permite que o seu orixá tome par disso, te ajude, te coloque num caminho, te coloque num bom destino. O citado verso esclarece que um Ori é também capaz de dificultar o destino, influindo negativamente e prejudicando a própria relação entre o indivíduo e sua divindade. Então, olha aí. Olha aí. Vou repetir. Citado verso esclarece que o Ori é também capaz de dificultar o destino, influindo negativamente, prejudicando a própria relação entre o indivíduo e sua divindade. Um exemplo disso é: ai, pai, nunca consigo parar no emprego, nunca consigo. Você está atrapalhando as suas divindades a te fazer prosperar. Com pensamentos de
negação, com pensamentos de desequilíbrio, com pensamentos negativos, e nem está percebendo o quanto você está influenciando o seu ori, a sua cabeça, ser uma cabeça negativa, um ori desequilibrado. O princípio revelado por esta expressão nos apresenta também as limitações dos deuses perante Ori. Não basta a vontade de Olorum, o Deus Supremo, como são suficientes os desejos dos orixás individuais. Ori tem poder limitador ou progressor. Então, você vai lá fazer um jogo. Você vem fazer um jogo. E aí o oráculo, seu orixá, pede uma comida. Um bori, um obi. E aí você levanta, vou fazer nada. Pra quê? Precisa não. Ó, negatividade. E aí você não permite que as suas divindades trabalhem na sua vida. Trabalhem no seu crescimento, na sua evolução, porque o seu ori está ruim. Está ruim. Vamos lá. Ori pode ser visto como o mais poderoso das divindades, em termos de influência direta sobre o indivíduo. O seguinte provérbio urubá reafirma de modo inconteste a superioridade de Ori. Kosi Ossá Tiidan Niebé Lequim Ori Elnim. Nenhum orixá abençoa uma pessoa antes do seu ori. Reginaldo Prati, em Mitologia dos Orixás, reproduz um itã que relata a disputa entre o ori e o orixá. Entre o ori e o orixá. Ori vence os orixás numa disputa. Vamos lá, vou ler aqui para vocês, e ele é bem grande. Tá bem? Mas isso é bom. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é bom. Bom, então vamos lá. Ori vence os orixás numa disputa. Havia uma mulher com muitos problemas e nem tinha marido com quem se aconselhar. Foi então consultar o jogo de búzios para saber o que fazer. Foi dito a ela que fizesse uma oferenda para Ori, a cabeça. Foi-lhe dito para fazer um bori, devia dar comida à cabeça. A sua cabeça, a mulher deveria oferecer 2 obis. Ela então pegou os 2 obis e foi fazer a oferenda. No caminho, passou por uma caravana de 16 orixás. Xangô se dirigiu à mulher dizendo: Tu, mulher, que estás passando, por que não nos cumprimentaste? E ela respondeu: É porque deveria? Nem os conheço. Xangô não gostou da resposta insolente e arrancou os obis da mão da mulher. Um deles ele comeu, o outro deu para Oxalá. Então chegou Ori e perguntou: Quem tirou os 2 obis da mulher que ia passando? Xangô, muito afrontoso, né? Foi eu, respondeu Xangô. Ori xingou Xangô e a luta começou. Ori levantou Xangô nos braços e o lançou no ar em direção a Coçô. Orixá Ocô não gostou e avançou ferozmente contra Ori. Ori o atirou para os lados de Iral. Depois arremessou Ifá para a cidade de Adó e Oiá para a cidade de Irá. Suspendeu Egungun no alto e atirou para Ogé. Chapanã foi catapultado para Egum. Lamba para Lourô. Euxalufã para Erim. Nessas cidades, eles ficaram por 3 anos, então voltaram a se reunir, chamaram Ori e disseram que queriam retomar a luta. E Ori disse que era uma bobagem,
porque eles tinham feito um grande bem. Cada um agora era cultuado naquela cidade, para onde Ori, aquele dia, os lançará. Né? As cidades haviam adotado eles antes, não eram nada, mas agora cada um tinha seu culto próprio, cada um numa cidade. Eles concordaram e Ori mandou fazer comidas e bebidas. Foram ofertadas a eles, disseram: Ori está nos saudando. Sim, ele está nos festejando. Sim, começaram a beber, dançaram e todos se rejubilaram. Então, olha só, Ori, o Itan relata que Ori, eu falo muito isso, né? Que a sua cabeça te transforma num rei ou num mendigo. E Ori, ele não teve briga com os orixás. Eles o lançou para cada cidade e a partir daquele dia transformou esses orixás, que eram só orixás, em reis respeitados, cultuados. Né? No seguinte Ori que reza, a louvação bem revela a preponderância de Ori sobre os orixás. Ori eninkini shakau enin, Ori eninkini shakau yan, Ori olori unjau, a shaka enin ya um colocou, a shaka enin ebomibe, Ori tá no goguriu. Ori é aquele que não esquece dos seus devotos. Quem abençoa seus devotos? Antes de qualquer outra divindade, nenhuma divindade abençoa seu devoto sem o consentimento do seu Ori. Então, olha só. Ori Pelé, Ateté Niran, Ateté Beni Kossá, Kossá Tidani Ibé, Leri Ori Eni. Ori. Ori exige uma correlação estreita com os orixás, pois eles, enquanto Oriodé, né, serve como altar para as oferendas aos orixás. Como vimos anteriormente em Oriodé, quem recebe os banhos, as pinturas, o sangue, o ritual, nas obrigações que os indivíduos são iniciados aos orixás. Como vimos, vamos lá, contudo, Ori não tem iniciação. É o Oriodé quem recebe os banhos, as pinturas, o sangue, o ritual, nas obrigações em que individuais são iniciados para os orixás. O Tutori não tem iniciação, tem seu próprio culto, recebe oferendas rituais, mas ninguém é iniciado para Ori. Isso se dá porque Ori não precisa ser ligado ao homem. Ele já é parte integrante do ser, seja como matéria, Oriodé, seja como essência, Ori Inu. Olha isso. Ori é uma divindade, mas é também o homem, parte da matéria e parte da essência. O homem escolheu seu Ori antes Ajalá. O homem escolhe seu destino perante o Lodumário, mas é Ori quem o conduz, é Ori quem o interliga aos orixás, favorecendo a jornada pelo destino, como transcreve Fernandes Portugal Filho em sua obra Ebori Bori, a importância de Ori na cultura iorubá. Ori emi banicé, minha cabeça me faz capaz de fazer isto. Ori emi banicé, minha cabeça me faz capaz de fazer isso. Por toda esta capacidade que possui Ori, cultuá-lo faz necessário na busca pelo equilíbrio, pela sorte, pela sabedoria da divindade que rege o destino. Então aqui, gente, finalizamos esse módulo. Espero que ficou
pouco nítido para vocês. No próximo módulo a gente vai entrar na cultura Aori. Então, Ori e o Orixá, gravem isso. Quando o Ori quer, nem o Orixá pode. Pensamentos ruins transborda sua vida para maus caminhos. Pensamentos negativos, o Orixá, por mais que ele queira te ajudar, por mais que ele queira solucionar o seu problema, ele não tem força contra o seu Ori. Ele não tem força contra a sua cabeça. Então, mudem os pensamentos de vocês, mudem a forma de vocês, acreditem na religião de vocês, nos orixás de vocês. Permita que o Ori, permite que as divindades, que os deuses trabalhem em suas vidas. Permita uma nova transformação na sua vida. Permita que ser religioso, tomar um banho de ervas, fazer o santo, te levará para um bom caminho, te levará para um bom destino, te levará para uma boa conduta. Permita.